que a gente pode pensar isso que o Vergueiro acabou de falar, de organizar, de listar os processos e, ao mesmo tempo, dar suporte, né, para as equipes, dar suporte para um parceiro, para fazer o ciclo funcionar. Quando nós olhamos para um segmento que também foi considerado essencial e que continuou funcionando, mas teve que se adequar não só dentro das lojas para a interação com os consumidores, mas em todo o processo, porque eles trabalham também num conceito de omnichannel. E já faz um bom tempo que eles fazem isso. E isso prevalece com rigores de processos que não são só do Brasil, mas respeitam as regras do Brasil, mas que prevalece em Portugal, que prevalece nas lojas onde fica a sede deles, que é na França. Como que tudo isso, com categorias pesadas e leves, né, como é que funcionou durante o mês de março e agora o mês de abril, e como é que eles estão entendendo que vão poder trabalhar da forma primorosa, como sempre fizeram, para os próximos meses. Ele é responsável pela área de compra e abastecimento de 3 centros de distribuição e 42 lojas aqui no Brasil, pela operação logística de movimentação e transporte de mercadorias. Ele é responsável pela operação de entrega a domicílio a partir de plataformas logísticas regionais e lojas habilitadas para o Ship from Store. Para falar sobre soluções de Ship from Store para a demanda online exponencial em tempos de pandemia e para o futuro, nós vamos receber agora o Renato Ribeiro. Ele é o diretor de operações logística e supply chain da Leroy Merlin. Bom dia, Renato. Bom dia, Viviane. Obrigado pela apresentação. Prazer dia a todos. Prazer receber. Eu sempre fico muito feliz mesmo. Não só porque eu gosto da loja e sou cliente, viu? Assim, tanto do e-commerce como da loja física e do Tietê. Ótimo. E eu fiquei muito acompanhando o que vocês estavam fazendo, não só aqui em São Paulo, com o Ship from Store, mas em outros estados, inclusive outros lojistas filmaram vocês e colocaram em grupos de WhatsApp, justamente o Ship from Store, para sugestão de processos de melhoria, lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, era uma loja de Porto Alegre. Então, assim, isso foi algo que inovou. E que bom que você veio aqui para poder contar para a gente, tá bom? Olha, a palavra está com você, Renato. Legal, obrigado. Bom dia, Viviane. Obrigado pela apresentação. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí ao vivo no YouTube. A gente está vivendo um momento super difícil, né? E a gente tem desenvolvido, ao longo de todos os últimos 2 anos, soluções de Ship from Store para suportar essa demanda online. Na verdade, não é que começou agora, mas a gente teve que acelerar agora. E boas decisões do passado nos permitiram ser capaz de atender essa demanda exponencial. Na prática, o momento que a gente está vivendo é um momento de montanha-russa. A Viviane citou um pouquinho aí, mas a gente teve loja aberta, algumas cidades elas precisaram fechar, algumas só abriram a operação para retirada, outras somente para live. A gente teve que criar um sistema de uma operação degradada para atender clientes em distanciamento social, com máscara, com luvas, enfim. E isso, obviamente, impacta bastante o faturamento, mas criou uma exponencialidade gigantesca dentro da demanda online. Afinal de contas, assim como na França e na Itália, no Brasil, no decreto federal, a atividade da Leroy Merlin foi considerada essencial. E ela é essencial mesmo. Imagina com toda a população ficando muito mais tempo em casa, se estoura um cano, se tem algum problema dentro da casa mesmo, do habitat, onde você está passando muito mais tempo. A ideia é que a gente consiga atender isso de forma rápida, com todas as necessidades sendo atendidas. Então, esse momento de montanha-russa realmente criou uma exponencialidade. A gente sempre fala que o digital tem que estar pronto para a exponencialidade, a gente não sabia se a gente estava pronto, mas a verdade é que a exponencialidade chegou e a gente conseguiu cumprir muito bem o nosso papel. Pegando uma média aí de 2019, vamos considerar um cenário de 1.000 pedidos, eu não posso passar a carteira toda que a gente teve, e sabendo que em novembro de 2019, com as operações de Black Weekend e da Festa da Bricolagem, a maior operação comercial da Leroy Merlin, a gente teve ainda 70% de incremento versus a média de 2019,
nas 3 primeiras semanas de abril, a gente teve o pico até agora do isolamento social, a gente multiplicou por 4 vezes e meia, na verdade, a média de 2019, e mais que 2,6 vezes a Black Friday, mais a festa da bricolagem em novembro do ano passado, que já tinha sido o nosso pico. E tudo isso, né, ainda que multiplicando por 4, melhorando o nosso nível de serviço de atendimento ao cliente em mais de 6 pontos. Então, a exponencialidade veio, mas as bases que a gente criou desde o final de 2018 nos permitiram atender essa demanda super exponencial. Qual foi o segredo para isso? Foi realmente transformar uma lógica histórica que a gente sempre teve numa operação tradicional, big box, como a da Leroy Merlin, de projetos waterfall, para efetivamente uma lógica muito mais agile, né? A gente cai no modismo às vezes, mas efetivamente no final de 2018 a gente conseguiu criar nossa squad B2C, num time super integrado entre negócio e IT, efetivamente, conseguimos fazer todas as bases, a fundação, efetivamente, do nosso modelo de atendimento da demanda online. Eu agradeço aí especificamente ao José, o Carlão, o Edu e o Marcelo, que nos ajudaram muito na transformação da nossa operação. A nossa Squad B2C e a nossa malha dentro da Leroy Merlin, na verdade, tem soluções nacionais, regionais e locais. A gente tem 42 lojas, como citado pela Viviane, a gente tem 3 centros de distribuição e para cada tipo de operação a gente tem uma solução. No nacional, a gente opera com CD B2C em Cajamar, né, capaz de atender o Brasil inteiro, inclusive regiões que a gente não está presente fisicamente com lojas. A gente faz o dropshipping de fornecedores, fazendo uma operação totalmente sem estoque, e a gente faz pontos de retirada com parceiros também em diversas regiões do Brasil. No regional, a gente tem uma plataforma de entrega a domicílio em 4 cidades, 4 capitais. Essa plataforma atende super bem hoje a mutualização de estoques de produtos pesados e volumosos. Realmente a nossa logística que a gente faz há mais de 20 anos e que funciona bem, né, porque independente do online, a gente sempre entregou para o cliente cerâmica, material de construção. Temos estratégias de transit points e mutualização entre lojas também no âmbito regional. Uma loja vende o estoque da outra, a loja B é a loja que entrega diretamente ao cliente, né? Mas hoje a gente vai falar efetivamente de uma solução local, que além do pick-up in store como solução e dos lockers, a gente tem o Ship from Store. O Ship from Store hoje suporta boa parte, a grande maioria das nossas vendas online. E por que isso é possível? Porque a gente faz a mutualização de tudo. A gente faz o grande compartilhamento de tudo que a gente tem dentro de uma loja. A operação do Ship from Store tem claras vantagens. Uma menor distância para o consumidor, que me garante menor frete com menor prazo. Dá o exemplo de Fortaleza. Muito difícil atender com frete aéreo, principalmente produtos que passam aí dos 30 quilos. São muito volumosos, uma caixa d'água, por exemplo. Conseguir operar a loja como um mini centro de distribuição é uma vantagem competitiva grande para a gente, e a gente já tem capilaridade suficiente para atender bem a demanda em diversas regiões do Brasil. Então, a ideia foi realmente usar essa solução, principalmente por causa desse ponto. E aí, na prática, a gente tem várias vantagens. Os produtos estão já disponíveis nas lojas, a gente tem mais de 40 mil artigos disponíveis numa loja, tipicamente. Então, a gente consegue mutualizar o estoque, não só para o cliente que vai visitar a loja, que são lojas bonitas, como a Viviane comentou, mas também para fazer efetivamente a entrega, a separação de pedidos dentro da loja. A gente já tem a equipe logística capacitada, como eu disse, a gente já faz operação de entrega há muito tempo para pedidos físicos. Obviamente, a gente digitalizou bastante essa etapa, mas a logística já sabe fazer entrega. Então, a gente consegue usar a mesma equipe logística que a gente já tem dentro das lojas. E um espaço de logística que já existe, né? Uma loja big box, como é o caso da Leroy Merlin, de 8 mil a 10 mil metros quadrados. A gente consegue mutualizar as áreas de expedição, de depósito e fazer uma logística eficiente. Quais são os desafios? Obviamente, a curacidade de estoques. A gente disputa com o cliente presencial o estoque. Então, aqui o mais importante é ter muita velocidade na separação, exatamente para evitar que um cliente que fez o pedido online fique frustrado porque algum outro cliente que está na loja na hora pegou aquele produto. Isso vale muito para os produtos de altíssimo giro. Obviamente, o dimensionamento das equipes é super crítico e, às vezes, a prioridade acaba indo muito mais para a operação de loja do que a logística do digital, né? E a gente trabalha isso numa governança muito compartilhada entre a área comercial e a área de logística. E o tamanho físico das áreas de docas disponível dentro de cada loja, né? Porque ela pode ser um limitante para o crescimento exponencial.
né? A gente tem condições de colocar 1, 2, 3 linhas de produção dentro de uma loja, mas se a demanda subir a um ponto extremo, a gente tem que pensar em abrir outras lojas ou, inclusive, usar o CD para aguentar a demanda adicional. Quais são os grandes elementos que garantem o sucesso dessa estratégia e garantem a industrialização da operação de todos os processos do Ship from Store? Na prática, hoje, como um exemplo, há 10 dias atrás, a gente precisou abrir mais uma loja em São Paulo para atender a demanda. A gente conseguiu abrir essa loja em 7 dias, entre layout, compra de equipamentos, preparação das equipes, e depois de 3 dias de operação, a gente saiu de 0 para 500 pedidos separados em um dia só, faturados, e foi um recorde para a gente. Então, a gente já considera que a gente tem um pacote muito industrial e que a gente pode abrir qualquer uma das 42 lojas se a demanda pedir e realmente exigir que a gente faça isso. Bom, a gente tem 5 grandes fatores críticos de sucesso que eu vou detalhar a seguir sobre a operação de Ship from Store. O primeiro é a gestão da carteira em tempo real. Como eu disse, velocidade da separação é crítica para garantir a separação do estoque do cliente online, mas também a produtividade e garantir efetivamente entregas no mesmo dia, por exemplo, tem sido críticas em tempos de pandemia do Covid, estourou um cano, teve algum problema dentro da residência, a gente consegue atender em horas. A ideia dessa carteira online é dar visibilidade end-to-end de todos os pedidos, para que a gente consiga organizar as ondas de separação e também cumpra a promessa cliente de acordo com o que está esperado pelo cliente. A digitalização do picking é o segundo elemento crítico de sucesso, onde a gente consegue aumentar a produtividade e a confiabilidade no processo da loja. A gente aqui desenvolveu uma parceria com uma startup, eu vou citar um pouquinho de como funciona essa solução na sequência. A gente acredita que o terceiro fator crítico é a mecanização da consolidação. A gente simplificou muito as etapas de consolidação, seja no layout, seja usando efetivamente equipamentos para a separação mais eficaz de pedidos mono e multi-SKU dentro da loja. O quarto elemento de sucesso é a torre de controle de transporte central, com a centralização de toda a negociação e do controle do nível de serviço e custo de transportes. Era um sistema anteriormente gerenciado diretamente pela loja. A gente criou competência e equipe centralmente, além de sistemas de suporte, que nos permitem gerenciar toda a lógica de transportes ao longo da cadeia inteira. E, finalmente, o quinto elemento é o frete expresso, né, capaz de entregar no mesmo dia produtos solicitados pelos nossos clientes. E isso a gente faz através de parceria com plataformas de entrega para produtos leves, garantida entrega no mesmo dia. Então, passar ponto a ponto, aqui a carteira online, isso é um exemplo de uma loja, olhando hoje é uma operação a 1 da manhã, que algumas operações a gente atende, inclusive, no terceiro turno, bem que a gente consegue ver todas as entregas que a gente tem a separar, quais são os pedidos que já estão atrasados e precisam ser priorizados na onda de separação, quais os pedidos que precisam ser também priorizados porque vencem hoje e, obviamente, toda a carteira que eu preciso trabalhar dentro da consolidação. A gente consegue ver o detalhamento de pedido e tudo isso é online, atualizado a cada 1 minuto e meio. A digitalização do picking na loja, a gente desenvolveu um aplicativo em conjunto com uma startup. Ele permitiu com que a gente reduzisse o tempo de separação dentro da loja em 70% e realmente ganhasse muita produtividade e confiabilidade na separação dentro da loja. Aqui é só o protótipo, mas aqui estão as telas reais. Se vocês visitarem uma loja da Leroy Merlin, vocês vão poder ver que muitas vezes vai ter lá um picker, um runner fazendo uma coleta, usando um mobile, efetivamente, para garantir uma coleta que te permite checar se o SKU é correto, se as quantidades são boas, se está aderente ao pedido, e isso vai permitir com que a gente ganhe essa produtividade e a confiabilidade da separação. A mecanização da consolidação e do packing também é super crítico. A gente já tem, em algumas lojas, estações de consolidação, tanto para pedidos mono, que passam diretamente no flow rack-in e no flow rack-out, passando pela etapa de embalagem, mas também a solução de put-to-all, que nos permite trabalhar produtos que são pedidos que são multi-SKU, né, para fazer a entrega. Também temos carrinhos de picking adaptados para a tipologia de produto. A tipologia de produto numa operação de home center é muito diversa. Tem produto que pesa muito, tem produto muito grande, tem produto minúsculo que vale muito dinheiro, né? Então, é super difícil fazer isso. Além disso, a gente tem todo o layout super adaptado para a consolidação. Quarto elemento, a torre de controle. Como eu disse, a gente passa pela negociação centralizada, considerando se é expresso ou padrão,
se é leve ou pesado. A gente consegue fazer uma oferta de fretes para vários parceiros transportadores com PDM por rota, com regras e compliance. A gente consegue controlar muito bem o nível de serviço, o on-time delivery, o on-time in full, para permitir que a gente tenha a melhor promessa do mercado. E, além disso, todo o controle de custo e pagamento de frete centralizado, com controle do percentual sobre a venda e do percentual sobre o peso cubado. O quinto elemento de grande criticidade é o frete expresso. Se o produto é elegível e o cliente selecionou o expresso, a gente consegue fazer uma onda de separação expressa, aciona a plataforma do parceiro para coleta, tipicamente são motos, que coletam o pedido e conseguem entregar em alguns minutos nas regiões de proximidade, a 5 quilômetros de uma loja, por exemplo. Então, tem funcionado muito bem e o cliente tem todo o tracking da solução à disposição. Bom, o que conta mesmo, a gente falou muito aqui de aplicativo, de sistema, mas o que conta mesmo é a capacitação, a motivação e a agilidade das equipes. Eu agradeço aqui o time de logística da Leroy Merlin Brasil, que foi 10 durante essa crise. Inclusive, não foi só que a gente pediu para as pessoas ficarem, mas, na verdade, as pessoas se voluntariaram, né? Foi o modelo que a gente adotou de trabalho, e as pessoas se voluntariaram para trabalhar, mesmo durante essa crise, sabendo da importância da operação da Leroy Merlin para os nossos clientes. E o futuro, né? A gente fala muito de futurologia, eu não gosto muito de futurologia, a gente tem um plano muito robusto de 3 anos, mas o que importa mesmo é a revisão do backlog da última semana e a entrega da próxima sprint, para fazer cada vez mais um sistema que deixe nossos clientes felizes e satisfeitos com a nossa promessa cliente e que a gente consiga entregar num prazo cada vez mais curto. Obrigado, fique em casa e visite o site da Leroy Merlin. Renato, obrigada mesmo, prazer te ouvir, e isso é algo bacana do que a gente tem. Eu tenho algumas perguntas para você, Renato. Muita gente aqui não imaginava... deixa eu começar primeiro pelos clientes. Vamos lá. Eu quero começar com a pergunta do Marcos. Renato, qual o diferencial logístico a Leroy pensa em fornecer para os lojistas parceiros dentro do canal? O que vocês têm feito para não perder o market share de pequenos varejistas no ramo da construção? Muito boa pergunta. Eu diria que é um projeto que a gente já tem pilotado em algumas regiões comerciais da Leroy Merlin. A gente já tem parceria com alguns lojistas que operam em conjunto com a gente, tanto vendendo nossa gama, quanto a gente vendendo a gama dele e fazendo a entrega. Então, sim, a gente tem esse modelo de parceria. E, do outro lado, para toda a parte de fulfillment, né, a gente já tem um projeto dentro do CD que está saindo agora, em Cajamar, de começar uma operação de fulfillment para alguns sellers dentro do marketplace. Então, os projetos estão endereçados, a gente tem isso no nosso portfólio. Bacana. O Rafael, de Belo Horizonte, faz uma pergunta, Renato, e eu vou ampliar essa pergunta. Essa é uma curiosidade aqui. Muita gente acha que o Ship from Store é só para Leroy Merlin, sabe, para a gente, empresa grande. E a gente tem sempre muita pergunta de pequenos que vão precisar entrar no e-commerce, ou que tinham acabado de entrar e aí não tinha muita marca, sabe, nome, mas já é conhecido no bairro e na cidade, às vezes. Renato, eu queria pedir aqui, pedindo a complementação da pergunta do Rafael. Por onde começar para fazer o Ship from Store? O que a loja, não necessariamente de material de construção, mas um armarinho, por exemplo, que é bem comum nas cidades, no interior. Tu não vai saber, talvez, o que é isso, mas era a loja da avó, da mãe, sabe, assim. Mas gente da perfumaria, por exemplo, que a perfumaria está fechada e aí precisa vender. Como é que ela organiza e por onde ela começa um Ship from Store? Eu acho que o segredo de tudo está na organização de todos os processos dentro da loja. Não importa o tamanho da loja, se ela é pequena, de bairro, se ela é gigantesca, se a gente não consegue industrializar esses processos e fazer a equipe que está lá, que seja uma pessoa, 2 pessoas, separar de acordo e na hora que precisa, a gente não consegue fazer efetivamente funcionar. Então, na minha visão, é a organização, primeiro, de toda a carteira de pedidos que entra, né? Então, entrou lá 10 pedidos para uma loja pequena, tem que saber em que momento você vai fazer essa separação. É antes da loja abrir, né, onde não tem nenhum cliente presencial,
vale a pena abrir um pouquinho mais cedo e começar a separação às 6 da manhã e depois abrir para os clientes presenciais às 8? Né? Então, isso pode garantir uma promessa melhor. Segundo, a velocidade de separação. Não precisa ter app, principalmente numa loja pequena, mas você pode garantir um processo muito simples que garanta a separação ágil. E aí ter, efetivamente, um combinado com qualquer estrutura de transporte que você queira utilizar, seja um motoboy, seja uma van, seja uma picapezinha, efetivamente que você saiba em que momento ela vai sair para distribuir para os clientes roteirizados. Então, a roteirização, ainda tem hoje loja que faz roteirização no papel. Então, para mim, o principal é a organização dos processos, não importa o tamanho de qual loja. Bacana, Renato. Mais uma pergunta dentro do Ship from Store. Tudo aí na Leroy, você tem peças grandes, peças pequenas, que vai desde o abajur, por exemplo, o lustre que quebra. Como é que é feito isso na hora de separar, embalar, que cuidados? Sai tudo do mesmo CD? Ou você guarda iluminação em um CD, por exemplo, aqui em São Paulo, ou retira da loja? Como é que é esse cuidado para poder montar aquele carrinho de compras, por exemplo, que compra, sei lá, o material de construção, compra a torneira da pia, mas compra o lustre também. Como é que é isso? Bom, a gente realmente divide nossa estrutura, tanto de preparação dos pedidos, quanto de transporte, por tipologia. Porque, como eu disse, a gente tem realmente um espectro muito grande de produtos muito volumosos e pesados e produtos super leves e pequenos. Então, a gente já divide a tipologia tanto da separação, mesmo a logística de malha, a lógica de malha. A gente tem uma plataforma de entrega a domicílio em São Paulo, uma no Rio, uma em Brasília e uma em Porto Alegre, exatamente para mutualizar o estoque de tudo que é pesado e sair já roteirizado para todas as lojas que vendem naquela praça, entregando de porta em porta. Então, a logística de material pesado, tipicamente, é uma mutualização nas praças ou sai diretamente da loja e tem uma tipologia de transporte específico, um tipo de separação específico, com realmente equipamento, empilhadeira, transpaleteira, para garantir a separação. Do outro lado, para a dinâmica mais dos leves, a gente tem um CD em Cajamar, que faz tanto a operação de cross-docking quanto a operação de importados, que tem vários elementos decorativos, por exemplo, e que realmente garante o abastecimento das lojas para fazer a distribuição, ou inclusive atender diretamente a partir do CD. Mas, tipicamente, esse é o produto que a gente tem em estoque na loja e atende a partir da loja também com uma tipologia de transporte específica, seja no leve, com moto, por exemplo, ou mesmo transportadoras que são especializadas no transporte de pequenas mercadorias. A embalagem é customizada também para cada tipologia de produto. Bacana. Boa. Renato, tem uma coisa aí da Leroy, que agora lá vou eu falar como cliente, que realmente me encanta, que é a possibilidade de eu fazer essa compra online ou presencial, eu adoro as lojas, mas tem algo que é uma outra logística, que é a do serviço. Eu, por exemplo, fiz isso e fui agradavelmente surpreendida por esta outra logística integrada com a entrega do produto. Então, eu gostaria de falar, isso talvez não esteja com você, seja de uma área de serviço, aí, de atendimento, mas como é que vocês trabalham quando eu compro, por exemplo, um aquecedor e o serviço de instalação desse aquecedor? Como é que é feita essa integração dessa logística aí do produto e a instalação desse serviço, desse produto? Ela é super complexa, Viviane, e hoje, para ser bem sincero, ela não é tão integrada assim. Na prática, a gente iniciou a plataforma de serviços em 2018, está funcionando super bem e cresce desde o ano passado. Obviamente, agora com a crise gerada pela pandemia, as pessoas não têm tanta vontade, vamos dizer, de colocar um instalador dentro de casa, então o nível de serviço diminuiu, mas Sim. ainda continua vendendo. E o fato é que, tipicamente, quando a gente vende um produto instalado, depois que eu entrego, eu aciono o serviço. Tá? Então, a gente ainda não consegue conjugar os dois serviços, mas, tipicamente, o serviço vem depois da entrega. É assim que a gente faz, as plataformas não são integradas, mas elas se conversam. Bacana. De um lado, a plataforma de serviços, do outro, a plataforma de entrega. Bacana, bacana. Gostei. Mesmo não sendo tão integrada, funcionou. A pergunta do Bruno e da redação. Quais são os desafios que você enxerga, Renato, do Ship from Store no Brasil? Você acredita que é uma solução que funciona para qualquer setor, independente da empresa, do tipo de negócio? E o Bruno, ele pergunta assim,
Tu acha que isso é uma estratégia recomendada para todo tipo de loja, Renato? Olha, eu não sou um guru a ponto de saber se é recomendada para todo tipo de loja, eu gostaria. Eu acho que é uma operação muito importante quando você tem estoque em loja, quando é uma operação baseada em estoque de autosserviço e pronta entrega. Porque aí você tem a grande vantagem de usar a capilaridade a seu favor e também mutualizar todos os estoques. Uma loja que trabalha como showroom, não necessariamente a estratégia do Ship from Store faz sentido, a menos que ela sirva só como um transit point de um estoque que vem do CD. Então, aí vai ter que se avaliar muito, muito melhor se faz mais sentido partir diretamente do CD, a partir de uma transportadora, que usa toda a sua malha para fazer a distribuição na região, ao invés de usar a loja como um transit point. A gente tem modelos que a gente usa lojas como transit points, em algumas regiões de São Paulo, por exemplo, e do interior, mas isso é porque eu também uso a loja como ponto de estoque para atender diversos pedidos. Então, eu diria que tem dois elementos muito críticos. O primeiro, ela está bem localizada numa praça que você consegue ganhar dinamismo na distribuição, né? Ela pode ser um transit point. O segundo ponto é a mutualização dos estoques, mas tem que fazer conta, porque muitas vezes é melhor atender diretamente de um CD se você não tiver o estoque distribuído na sua malha, como é o nosso caso. Sim, sim. Renato, prazer te conhecer, prazer te receber. Muito obrigada mesmo por vir aqui compartilhar esse tipo de conhecimento tão inspirador, não só para esse momento, mas para os próximos. Obrigada, Renato. Obrigado você, Viviane. Agradeço a todos aí. Bom dia a todos. Bom dia, um abraço.